Planejamento de aposentadoria com os títulos do Tesouro Renda Mais. Esse é o objetivo do vídeo de hoje. Vídeo prometido, eu sei, vocês já estavam me cobrando. Infelizmente tive alguns problemas, tá, pessoal? Então não estava conseguindo gravar aqui para o YouTube. Vou gravar agora, vou mostrar muita coisa na tela, tá? Então aí peço desculpas pelo tempo entre o último vídeo e esse, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. O objetivo do vídeo é muito simples. Mostrar para vocês como vocês podem utilizar esses títulos do Tesouro, chamado Renda Mais, para o planejamento de sua aposentadoria. Tá? Eu vou mostrar tanto como uma aposentadoria puramente feita pelo Renda Mais, como a estratégia que eu acho que faz mais sentido utilizando outros tipos de investimentos. Um ponto importante, se você não assistiu o vídeo anterior, que tem o nome de Renda Mais na Prática, tá? Eu recomendo você assistir, porque lá eu explico como que funciona os juros, onde que eu acho quanto que eu vou receber todos os meses no futuro de cada título. É um videozinho curto, de 14 minutos, e aí você vai conseguir com facilidade. Então, poxa, não assistiu antes? Para esse vídeo, vai no vídeo anterior a este, assiste, e aí depois você volta neste. Vai ser mais fácil de você entender esse vídeo aqui especificamente. E aí eu já vou direto para a tela para nós não ficarmos de muita enrolação, tá? Então aqui, ó, só lembrando, esse é o título, esse é o vídeo anterior, tá? Então, Renda Mais na Prática. Recomendo vocês assistirem ele para continuarem nesse vídeo. Legal? Vamos lá, gente. Ó, só pelo que eu já passei aqui, vocês já sabem, tem bastante coisa vindo por aí. Primeiro ponto, nós precisamos de duas telas, tá? De duas imagens para seguir o nosso curso. Então, se você está aqui me assistindo, o que você vai digitar aí no seu Google? VNA Tesouro. Nós precisamos disso. Então, eu preciso o quê? O valor nominal atualizado do Tesouro. Vou clicar aqui, ó, vai vir o sitezinho da Anbima. Então, veja só, eu botei no Google, site da Anbima, valor nominal atualizado. Tá? Vou pedir para mostrar em tela. Hoje é dia 30 de junho de 2026, então é muito cedo ainda. Então eu vou pegar o dia anterior, tá? Dia 29. O dia que você estiver assistindo isso aqui, você simplesmente pega o dia mais atual. Legal? Vou consultar e aqui eu vou ter o valor aqui, ó, R$ 4.738,94. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro isso para vocês, ó. R$ 4.738,94. Essa é uma tela que eu preciso. A outra tela que eu preciso é do Tesouro, tá? Meu computador já traz direto, eu escrevo tesourodireto.com.br. Eu vou vir aqui, ó, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês. Ó, eu vou vir aqui em Produtos, Rendimentos dos Títulos, ok? E eu vou marcar Renda Mais. Eu só quero ver os títulos Renda Mais. Legal? Porque daí eu tenho os valores que eu vou ter que pagar, eventualmente, e eu tenho aqui o VNA. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, vai ser um vídeo na prática, tá? Então, nós vamos direto para o Excel. Vamos para o básico do básico, antes de mais nada. Então, o VNA, R$ 4.738,94, exatamente como eu peguei lá na Anbima. Quanto que eu recebo por cada parcela? Lembra, eu expliquei isso bem direitinho no vídeo anterior, né? Eu vou pegar esse 4.738 e vou dividir por 240. Legal? Por quê? Porque é o número de meses que o Renda Mais vai me pagar. Então eu vou dividir por 240. O que isso significa? Isso significa que quando eu comprar um título Renda Mais, ele vai me garantir um pagamento de R$ 19,74 por mês ao longo de 240 meses ou 20 anos. Não importa se eu comprar 2030, 2035, 2040, 50, 60, 60, não importa o ano, ok? Eu vou ganhar R$ 19,74 por mês a partir de janeiro do ano contratado. 50, 55, não importa, ok? Então, se eu tenho uma renda desejada, eu tenho aqui, ó, uma renda desejada, R$ 8.475,55. Essa é a minha renda inicial desejada. O que eu vou fazer com isso aqui? Ok? Vamos lá, vamos fazer isso aqui na prática. 8.475,55 eu vou pegar e vou dividir 8.475 pelos 19,74. Eu vou chegar a 429,23. O que são os 429,23, Rodrigo?
é a quantidade de títulos que você precisa ter para ter uma renda de R$ 8.475,55. Não importa o ano. Quero que vocês gravem isso. Não importa se você quer em 2030 ou se você quer em 2065. O ano do título que você vai comprar vai influenciar no quanto você vai investir. Então, nós já sabemos que nós precisamos de 429 títulos e 23. Ok? Isso vai me dar o quê? 8.475,55 bruto de imposto de renda. Perfeito? Mais para perto da metade do vídeo eu explico como é que vai funcionar esse imposto de renda aqui para vocês. Mas isso aqui é bruto. De onde que eu tirei esse valor aqui, né? 8.475,55. Isso aqui é o teto do regime geral. Teto do regime geral, isso significa o quê? Isso significa que se você estiver contribuindo para o INSS no teto, que é muito, muito raro de acontecer, tá? Você vai se aposentar com 8.475,55. Vamos supor que você não esteja contribuindo, você não quer contribuir para o INSS, ou você quer dobrar essa sua aposentadoria, você vai ter R$ 8.475,55 bruto. Se você se aposentar pelo INSS, é bruto. Você vai ter lá o desconto do imposto de renda na tabela progressiva e aqui você vai ter um desconto de 15% de imposto de renda sobre essa sua renda. Então, inclusive, menor do que vai ser lá no INSS. Eu acho que esse número é um parâmetro muito bom para nós começarmos esse vídeo. Depois nós vamos evoluir para outros valores e para mim o que são as principais reflexões de como você deveria fazer esse planejamento. Mas eu preciso começar pelo básico, tá? E aí o básico é isso aqui. O que é o básico? Tá? 8.475,55 ao longo de, por exemplo, 40 anos. Então vamos supor que você tenha 35 anos hoje e você quer parar de trabalhar aos 55 e você quer ganhar o teto do regime geral. Pô, se eu tivesse continuado trabalhando, eu ia ganhar o teto do regime geral mesmo, pô. Então, beleza, eu vou pegar e vou parar aos 55 anos de trabalhar, mas lá no regime geral eu vou poder me aposentar com 65. Beleza, você para com 55, você já fez seu planejamento, continua contribuindo para o INSS, mais 10 anos, entra o dinheirinho lá do INSS e tudo bem, ok? Vamos lá. Se você quiser ganhar isso aqui de forma linear, corrigido pela inflação, porque esse ponto é muito importante, gente. Esses valores aqui serão corrigidos pelo IPCA daqui até o final. Beleza? É assim que funciona. Então você tem garantido 19,74, você tem contratado 19,74, que será corrigido pela inflação todos os meses, de agora até a última parcela. Esse é o contrato que tem com o Tesouro Direto. Isso aqui está na documentação do Tesouro Direto. Quem quiser pesquisar, quem quiser investigar um pouquinho mais. Eu até li alguns comentários do vídeo anterior, tá? Tem alguns comentários lá que não fazem sentido. Por quê? Porque provavelmente não leu a documentação que está lá no Tesouro Direto, provavelmente não viu já pessoas que já estão recebendo o Educa Mais, recebendo, que funciona exatamente como eu expliquei no último vídeo. Então, isso aqui é o que você vai ganhar atualizado pela inflação. Se você contribuir para o INSS, você vai ganhar isso aqui, atualizado pela inflação. Por quê? Porque o teto do regime geral é corrigido anualmente pela inflação. A diferença é o índice. Do Tesouro Direto é IPCA, lá vai ser o INPC. A diferença é muito, muito pequena. Como é que eu me planejo? Se eu tenho 35 anos hoje e eu quero me aposentar aos 55, ou seja, daqui 20 anos, ok? Com o teto do regime geral numa janela de 40 anos, como é que eu faço isso? Porque uma janela de 40 anos eu vou de 55 aos 95. Então, minha expectativa de vida é bem razoável. Se eu passar um pouquinho disso, bem, aí nós conversamos um pouquinho mais adiante, tá bom? Esse aqui é a base de tudo. Vamos lá. Eu preciso comprar títulos do Renda Mais 2045, porque é daqui 20 anos, perfeito? Só que ele vai durar 20 anos, então ele começa a pagar em janeiro de 2045 e ele vai acabar em dezembro de 2064. Perfeito? 20 anos. 45 a 65. Só que ele acaba no dezembro, né? Então, 64. Ele vai acabar um mês antes. Então, dezembro de 64. Para eu ter uma continuidade disso, o que eu faço? Eu compro Renda Mais 2065. Então, eu já até botei aqui na tela aqui para vocês, ó. Então, eu vou comprar Renda Mais 2045 e Renda Mais 2065. Acabou um, começa o outro. Exatamente desta forma, tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente isso aqui, gente, ó, do ano 1 até o ano 40, 8.475. Ó, fiz até um gráficozinho aqui para vocês, para ficar mais claro.
Qual é o custo disso aqui? Qual é o custo disso aqui? O custo disso aqui hoje é R$ 379.552,86. Como é que eu cheguei nesse custo? Como é que eu cheguei nesse custo? Simples, gente. Eu preciso comprar 429 títulos do Renda Mais 2045 e eu preciso comprar 429 títulos do Renda Mais 2065. Eu vou multiplicar esse por esse, ok? E eu tenho R$ 302 mil que eu tenho que comprar em Renda Mais 2045. E eu vou multiplicar este por este e eu preciso comprar R$ 77.000,52 do Renda Mais 2065. Eu somo os dois e eu tenho exatamente aquele nosso valor. Por quê? Eu preciso comprar 429 títulos de cada um deles. Veja, quanto mais novo é o meu título, mais eu tenho que pagar. Lembra que eu falei para vocês? Os 19,74 eles estão garantidos, não importa o ano que for. O que vai mudar é o valor que eu vou pagar a depender da distância que eu tiver. Quanto mais longe eu tiver, mais juros acumulados eu vou ter ao longo do tempo. Consequentemente, eu tenho que pagar menos, porque eu tenho o efeito bola de neve dos juros funcionando. Então, eu gastei R$ 379 mil hoje. Hoje, gente, eu fui lá e peguei os valores do título do Renda Mais, ok? Lá no site do Tesouro. Hoje eu vou pagar 379. Ah, mudou um pouquinho. Você vem aqui e muda um pouquinho esses valores aqui, tá bom? E aí, o que você achou? 379, vamos fazer uma pausinha para uma água. 379 mil para garantir o teto do regime geral. Então, às vezes você está ali, putz, não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro, quero planejar minha aposentadoria, tenho aqui R$ 400 mil para o planejamento da minha aposentadoria, vou botar lá. Rodrigo, putz, isso aqui é muito dinheiro, Rodrigo, você está desconectado da realidade. Gente, eu estou pegando uma base. Antes de tocar pedra, coisa do tipo, aqui eu estou pegando uma base. Ah, eu quero menos, né? Então eu quero menos, eu ganho 2 salários mínimos, então eu quero R$ 3.500. Beleza, você muda para R$ 3.500 e tudo vai mudar aqui nessa equação. Aí você precisa botar R$ 156 mil. Então às vezes você está lá, poxa, não sei o que, babá, R$ 150 mil te garantiu R$ 3.500 atualizado pela inflação. O grande problema é que o salário mínimo nos últimos anos, né, ele tem crescido acima da inflação. Então isso aqui pode ser uma conta que não é muito legal. Por isso que eu decidi usar o teto do regime geral. O teto do regime geral vai corrigir pela inflação, pelo menos isso é o que está contratado. Beleza, dito isso, esse não é o meu maior modelo. O meu maior modelo é esta equação um pouquinho mais chatinha, um pouquinho mais longa aqui de mostrar para vocês, tá? Que aí nos custou, já vou adiantando para vocês, ó, nos custou R$ 600 mil, tá? Essa é a conta que para mim faz mais sentido de todas para quem tem um poder aquisitivo legal, ok? Porque você tem que ter dinheiro, você tem que ter R$ 600 mil hoje para fazer isso. E você vai conseguir fazer um planejamento que, na minha opinião, ele é mais parrudo ou mais preparado. Não é a minha principal opção ainda, tá? A minha principal opção eu vou deixar para mostrar para vocês no final, mas é esse gráfico aqui, ok? Vamos lá. O que eu mostro nesta tela? Esta tela, o objetivo é o seguinte: continuamos tendo uma renda desejada de R$ 8.475,55. Esta é a nossa renda inicial. Só que agora, nós sabemos que o nosso custo de vida costuma subir acima da inflação. Não tem jeito, né? Para a maioria das pessoas, você tem um custo de vida que às vezes sobe ali um pouquinho acima da inflação, principalmente pessoas que têm esse poder aquisitivo. Porque a inflação, ela vai medir um determinado poder aquisitivo, ou algumas pessoas têm outro poder aquisitivo, e nós ficamos com essa sensação. Então, qual que é o ideal para eu não passar perrengue? Porque, pô, vou me aposentar e vou passar perrengue, vou ter que voltar a trabalhar? Ninguém quer isso, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é que você conseguisse subir a sua renda mensalmente acima da inflação. Aí, fiz algumas contas e eu pensei, poxa, e se eu subisse a minha renda aproximadamente entre 3% e 3,5% ao ano, além da inflação? Pô, é coisa pra caramba, hein? Se você estiver trabalhando, é difícil você ganhar isso. Ah, eu sou empregado, sou um servidor público, sou qualquer coisa. É difícil você ter um aumento 3,5% acima da inflação todos os anos ao longo de 40 anos. Mas eu decidi fazer isso. Só que nós não temos títulos Renda Mais que entram todos os anos, obviamente, né? Então nós temos títulos Renda Mais, eles são de 5 em 5 anos. Então eles são escalados de 5 em 5 anos. Então eu tenho 30, 35, 40, 45, 50. Então o que eu fiz?
Eu fiz uma programação em que a minha renda vai subir 20% a cada 5 anos. Que é a mesma coisa que como se ela tivesse subido 3,5% por ano, só que não vai subir todos os anos, né? Vai subindo uma polada a cada 5 anos, eu tenho aquele aumento, aí eu poupo um pouquinho, faço uma conta aqui, faço uma continha ali, aí não gasto tudo, e aí vou 5 anos depois, mais 20%. Então a cada 5 anos eu tenho um boost de 20%, além da inflação, porque lembra, os títulos já vão corrigindo pela inflação. Como é que eu faço isso? Tá? É simples. Mas às vezes nós, putz, não me toquei disso, não vi esse detalhe. E aí, esse é o ponto que nós precisamos entender. O que eu fiz aqui, tá, gente? Eu fiz aqui uma tabelazinha do Excel, beleza? Fiz uma tabelazinha do Excel em que eu tenho todos os anos, pelos próximos 40 anos, ok? E aí aqui eu tenho minha renda inicial, 8.475, e o número de títulos iniciais que eu preciso ter, 429,23. Agora, eu passo a pensar somente em títulos. Somente em títulos. Eu preciso ter aquele número de títulos. Porque aquele número de títulos vai me gerar minha renda. Não importa quando. Vai me gerar aquela renda corrigida pela inflação. Lembra, o custo vai ser o custo que eu estou pagando no ano. Então vamos lá. O que eu faço? Eu tenho 2045, eu comprei 429 títulos. Eu tenho um renda a mais 2050. Então o que eu compro? Eu compro 20% desses títulos no 2050. Ok? Então eu venho aqui e compro 20%, dá 85,84 títulos. Aí eu pulo mais 5 anos. Em 2055, quanto que eu vou comprar? Eu vou comprar 20% da soma desses dois títulos. Porque agora eu quero que eu tenha um bust em cima do anterior, não pode ser só sobre o 2045, precisa ser sobre a soma dos outros dois. Então eu vou comprar 103 títulos do 2055. E aí, olha só, em 2055 eu vou ter o título do 2050 ainda pagando, e aí agora entra o título 2055 subindo 20% essa brincadeira toda, tá? E olha aqui como a minha renda vai subindo, ó. Foi de 8, passou para 10, agora já passou para 12. Em 2060, ó, mesma coisa. Eu vou comprar 20% da somatória do que eu já estou recebendo. Da somatória do que eu já estou recebendo. Eu vou comprar 120 títulos do 2060. E aí agora nós entramos num problema. Por quê? Porque eu vou chegar no último título que eu posso comprar, que é o 2065. Eu não tenho ainda o 2070, o 2075. Eu vou ter um pouco mais lá na frente ainda esses títulos. O governo ainda não lançou esses títulos, ele só lançou até o 2065. Mas eu quero já fazer o planejamento hoje. Então, como é que eu vou fazer este planejamento hoje? Tá? Para eu conseguir continuar aumentando 20% a cada 5 anos. Eu vou vir no 2065, tá? Olha só. E eu vou comprar 39% a mais de títulos da somatória anterior. Ficou confuso, né? Eu sei que ficou confuso. Mas vamos lá, gente. Eu tenho aqui a planilhazinha aqui no lado para mostrar para vocês e ficar um pouquinho mais fácil. Olha só. O que é 741 e 72? É a soma disso tudo aqui, ó. Então, quando eu estou em 2060, tá? Quando eu estou em 2060, eu estou ganhando 741 e 72 títulos. Ok? Eu tenho 741 e 72, estou ganhando o equivalente a isso. Perfeito? Quando eu chegar em 2065, quantos títulos do Renda Mais 2065 eu preciso comprar? Tá? Eu preciso comprar vezes 1,39. Eu preciso comprar 39% a mais de títulos daquele lá. Por quê? Porque nesse ano eu ainda vou ter o 2050 pagando, o 2055 pagando e o 2060 pagando, tá bom? Só que quando eu chegar em 2070, acabou o 2050. Quando eu chegar em 2075, acabou o 2055. E quando chegar 2060, acabou o 2060. E eu fiquei só com 2065. Então, o que eu faço? Eu compro um excedente de títulos. Eu compro um excedente de títulos para fazer uma reserva. Acompanha comigo. Em 2065, eu preciso de 890 títulos. Esse é o meu número. Eu preciso de 890 títulos.
que é os 741 mais os 20%. Ok? Você está vendo, inclusive, aqui, ó, na minha fórmula, aqui em cima. Tá bom? Você precisa de 890. Eu estou comprando quantos? 1.030. Só que eu ainda vou receber o 85, o 103 e o 123. Então eu vou receber 1.343,47 títulos. Mas eu preciso de 890. Aí eu vou fazer minha reserva. Vou fazer minha reserva em títulos. Para quê? Para que lá na frente eu possa acionar essa minha reserva e comprar mais e ter mais renda. Aqui, como é que eu posso fazer essa reserva? Gente, as coisas vão acontecer, vão ter novos títulos, de repente nós possamos até comprar novos títulos. Nesse ponto aqui, provavelmente, não valeria a pena você comprar um Renda a Mais 2070. Por quê? Porque se você comprar um Renda a Mais 2070, aí ele vai até 2090, você vai estar com 100 anos. Você vai estar provavelmente morto. Nós temos que ser realistas, né, gente? Nós, infelizmente, vamos morrer, né? Essa é uma certeza que nós temos. Se você comprar um 2075, que ainda não existe, mas quando existir, se você comprar um 2075, você tem 35 anos hoje, você está considerando que você vai ter uma expectativa de vida de 105 anos. Será que é meio razoável você levar isso até lá na frente, né? Você tem outras formas, na minha opinião, de fazer isso, deixar alguma reserva para caso isso acabe acontecendo, tá? Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Nós temos muito poucas pessoas que passam dos 100 anos no mundo inteiro. Mas, de qualquer forma, aí vai caber ao seu planejamento fazer isso e aí isso vai acontecer ao longo dos anos. O ponto importante é, você fez o excedente. Então, eu precisei comprar só 39% a mais de títulos do 2065. E aí, gente, é só deixar a mágica acontecer, vou acionando, vou acionando. No final, ainda sobrou 44 títulos do Tesouro lá, que quando eu vou receber na finaleira, vai acabar sobrando. Então, esta é a equação que eu preciso para quê? Subir a minha renda 20% a cada 5 anos, que dá o equivalente a mais ou menos 3,5% ao ano, ok? Olha, minha humilde opinião, não é um valor tão alto, 599 mil. A minha renda, no final das contas, vai ficar este gráfico aqui, ó. Eu tenho uma renda corrigida pela inflação, dou um pulo. Uma renda corrigida pela inflação, dou um pulo. E assim vai indo. Eu imagino que você garante uma excelente qualidade de vida. Eu vou fazer um link num Drive e vou deixar na descrição essa planilha, que eu sei que vocês vão querer essa planilha para ficar brincando com ela e tudo mais, porque ela já está toda montadinha, então em tese é só você botar os seus valores ali. Aí você pode ir montando e brincando com ela, eu vou deixar aqui na descrição. Aí já aproveita, né, já curte esse vídeo, já compartilha com os seus amigos para nós chegarmos a mais pessoas. Como é que você pode fazer aqui? Ah, putz, mas eu não quero 8.475, eu quero 15 mil. Perfeito, põe 15 mil aqui e aí você precisa de R$ 1 milhão. Você garantiu 15 mil pela inflação, lá na frente, crescendo 20% a cada 5 anos. Ah, mas eu quero começar em 2035. Perfeito, vem aqui, substitui o 2045 por 2035. Aí você vai fazer o quê? Vai vir aqui no site do Tesouro Direto, vai pegar quanto que está o preço unitário do 2035 e vai botar aqui, ao invés de 704,74, vai ser 1.354,59. Como você botou 2035 aqui, para fechar lá nos 20 anos, eu vou precisar do 2055. Então, tudo isso vai depender do quê? Da sua expectativa de quando você vai aposentar. Ah, eu tenho 45 anos, eu quero me aposentar aos 55, então você precisa de um título para daqui a 10 anos. Então, você vai precisar exatamente do 2035. Como é que você faria isso? Ah, põe aqui 2035, 40, 45, 50, 55 e se for o caso, você pode até continuar essa equação com 60, com um 65. E aí fica bem fácil de você fazer essa conta. Bem, essa para mim é uma das contas mais interessantes que tem. Você vai subindo 20% ao ano. Mas tem uma outra conta que eu acho de repente mais importante ainda, que ela vem de uma série de reflexões minha. Para quem não me conhece direito, eu tenho 45 anos, então eu tenho feito muitas reflexões sobre vida, sobre futuro, sobre o que nós esperamos da vida. Aquele livro Morra Sem Nada, tá? Ele me ajudou bastante a fazer algumas reflexões, recomendo sempre a leitura dele.
Que é o quê? Olha, você tem um intervalo de vida que você aproveita mais, você tem um intervalo de vida que você aproveita menos. Então, muita gente diz, não, mas o meu gasto sempre vai subir. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que você tem um momento da vida que você tem um poder de gastar maior. Ah, eu com 60 anos, eu vou viajar de uma determinada forma, com 50 anos de outra forma, com 70, de repente eu nem vou viajar. De repente eu quero ficar em casa, não vou fazer esportes. Com 70 anos eu não preciso de uma bike cara porque eu quero pedalar. Mas, pô, de repente com 50 eu quero fazer um Ironman, eu preciso de uma bike cara, né? Ou não tão cara também, porque também esses dias teve um maluco que fez o Ironman com uma Caloi 10. Mas tudo bem, cada um, né? Todo mundo você vai se adaptar. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma faixa etária que você consegue ter mais energia vital, consequentemente você consegue gastar mais. Realmente, quando você fica um pouco mais idoso, você tem os custos da idade e tudo mais, mas você tem que pensar no quanto você consegue aproveitar a vida. E aí, para isso, eu pensei numa outra planilha. Essa outra planilha, tá? Então, se nessa daqui custa 600 mil, nessa outra planilha custa 915 mil. Eu também estou trabalhando com 8.475, mas aqui eu estou trabalhando com uma forma um pouquinho diferente. Também estou trabalhando para me aposentar daqui a 20 anos, tá? Só que eu estou planejando em que aos 55, então eu tenho 35, aos 55, tá? Eu quero ganhar o dobro do que tecnicamente eu ganharia. E aí eu vou ter um pequeno aumento e aí depois eu vou manter estável. Qual que é o pensamento? Olha, com 55, dos 55 aos 65, cara, eu tenho uma energia vital enorme, eu quero aproveitar, eu quero viajar. Depois eu sei que eu vou sossegar, então deixa a minha renda aí sim ficar um pouco mais estável, de repente até diminuir um pouquinho, não tem problema, mas nesse começo eu quero ter muita grana, eu quero ter bastante dinheiro, né? Aí o que você faz? Você dobra o 2045, você faz um aumento de 20% com 2050, mas você não compra nada do 2055 e do 2060, tá? E aí você garante no 2065 mais ou menos aquela mesma renda que você tinha lá atrás, se você tivesse feito o escalonamento subindo 20%, 20%, 20%. Qual que é a grande diferença aqui? Os primeiros 10 anos você vai poder gastar muito mais do que você poderia gastar. Acho que esse gráfico aqui fica um pouco mais ilustrativo que eu quero dizer para vocês. Olha só, vamos comparar. Vamos comparar o gráfico do subindo 20% com o gráfico da porradona no começo. O gráfico subindo 20%, eu vou ter aqui, ó, 8 mil e poucos reais no começo, vou subindo, vou subindo, vou subindo, vou subindo. Quando chegar aqui em 2065, ok? Quando chegar em 2065, ou seja, 20 anos depois de eu estar aposentado, eu vou estar ganhando aqui perto de uns 18 mil. Vai passar para 20 mil, corrigido pela inflação. Então, isso aqui é dinheiro de hoje, tá, gente? Isso aqui é dinheiro de hoje. Eu estou ignorando a inflação porque isso aqui vai ser corrigido pela inflação. 21 mil. Nesse aqui, não. Nesse aqui eu já começo aqui, ó. Eu já começo com 16.950. Eu já começo dobrado. E no quinto ano, já vai para 20 mil. Só que aí qual que é a diferença? Vai ser 20 mil corrigido pela inflação do 2050 até o 2070, pelos próximos 20 anos. Então, eu não vou ter perda de poder de compra, porque a minha parcela continuará sendo corrigida pela inflação, mas eu não terei ganho acima da inflação. Esse ponto é essencial. Mas, gente, eu comecei com um poder de compra muito maior quando sou mais novo. Para mim, isso é a equação que mais faz sentido. Por quê? Porque quando você tem mais energia vital, você tem mais dinheiro, você gasta mais, depois você continua tendo um bom nível de gasto, ok? Porque você continua tendo aqueles 8.500 corrigido pela inflação, mais 20% a cada 5 anos, só que os busts você trouxe aqui para o início e só depois você elevou. Obviamente que isso fica mais caro, isso custa 915 mil. Por que isso fica mais caro? Fica mais caro porque eu preciso comprar mais títulos iniciais. Quanto mais títulos mais próximos, mais caro fica essa minha equação, tá? Por quê? Porque os títulos mais próximos são mais caros. Então você pega o Renda Mais 2045, é R$ 704 reais cada título. O 2065 é R$ 179 reais cada título. Então, quanto mais títulos 2045 eu precisar comprar, mais cara vai ficar a minha equação. Mas tudo bem, são decisões da vida. Agora veja,
Tudo isso aqui eu estou fazendo para a pessoa que tem o montante de dinheiro hoje e vai fazer isso. Rodrigo, eu não tenho um montante de dinheiro hoje, eu quero ir acumulando aos poucos. Não tem importância, gente. Você tem o número de títulos que você precisa. Então, vamos voltar para a equação dos 20% ao ano? Que essa, para mim, parece ser a mais factível para a média da população, ok? Depois você tem que ajustar a cada uma das realidades. Se essa daqui é a mais factível para a média da população, o que você precisa? Você precisa acumular 429 títulos do Renda Mais 2045. Ah, eu quero fazer minha aposentadoria totalmente com Renda Mais. Gostei dessa equação. Beleza, você tem que focar nessa compra de títulos aqui hoje. Você vai comprando aos pouquinhos. Vai comprando aos pouquinhos, todo mês. Todo mês você vai lá e compra um pouquinho de cada um desses títulos. Tá? Cada um desses títulos. Não dá para comprar, primeiro eu vou comprar o 2045. Minha opinião é não. Minha opinião é, compra um pouquinho de cada um deles que você precisa. Você vai fazer uma equação, vai fazer uma regrinha de 3. Todos os meses você vai chegar lá, vou comprar um pouquinho de cada um desses títulos aqui. Todo mês, todo mês. Aí você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, até chegar o 2045, tudo se resolveu, né? Então, beleza? Essa é a forma de você conseguir construir uma aposentadoria com os títulos do Renda Mais, puramente. Qual que é a vantagem de eu construir isso aqui com Renda Mais, ao invés de fundo imobiliário, ao invés de ações, ao invés de ETF, ao invés de qualquer outra coisa? Tá? Previsibilidade. Aqui eu tenho uma previsibilidade total de o quanto eu vou ganhar, tá? O quanto eu vou ganhar corrigido pela inflação. Eu contratei R$19,74 por mês corrigido pela inflação. É isso que eu vou ganhar. É isso que eu vou ganhar, gente. Isso é bruto, tá? Mas eu tenho uma certeza de que eu vou ganhar isso. Vamos lá. Vamos só para finalizar aqui e trazer para mim um ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes também aqui, que vocês precisam saber, que é o imposto de renda. Como é que vai funcionar o imposto de renda nessa equação aqui? Então aqui, ó, eu tenho R$19,74. Isso aqui é a minha parcela, ok? Como é que eu vou saber quanto eu vou pagar de imposto de renda? Simples. Quanto que eu paguei no Renda Mais 2045? R$704,74. Isso aqui é o que eu paguei. Perfeito? Então, digamos que eu começasse a pagar hoje. Hoje eu fosse começar a pagar esse bendito. Eu vou pegar os 704,74 e vou dividir por 240. Então, eu paguei, por cada parcela que eu vou receber, R$2,94. Qual é o meu ganho de capital aqui? R$19,74 menos R$2,94. Esse é o meu ganho de capital. Qual que é o meu imposto de renda? Isso aqui vezes 0,15. Né? Ou, se você preferir, isso aqui vezes 15%. 2,52 é meu ganho de capital. Quanto que eu vou receber líquido, então? Então, eu vou receber líquido os 19,74 menos 2,52. Vou receber líquido de 17,22. Rodrigo, putz, se a inflação até lá, sei lá, triplicar esse valor, então agora eu vou receber R$59. Perfeito, você vai ganhar R$50,79 líquido de imposto de renda já. Ah, mas se eu estivesse ganhando o regime geral, você ia pagar imposto de renda. Se fundo imobiliário, muito provavelmente vai ser tributado até lá. Então, não fique no si. Imposto de renda é algo que nós não temos como escapar, tá? No vídeo anterior eu expliquei que você sempre vai ter um ganho real. Não tem essa de que quanto maior a inflação, menor meu ganho real. Mas eu vou deixar para o vídeo anterior para esse aqui não ficar muito cansativo. Tá? Só você ir lá e eu explico bem certinho isso aqui. Rodrigo, qual que é o embasamento para toda essa equação aqui? Isso é o que está nas fórmulas do Tesouro Direto, gente, mas não só isso, tá? Eu tenho um amigo que já está recebendo o Educa Mais. O Educa Mais funciona semelhante ao Renda Mais, só que ao invés de dividir por 240, ele divide por 60. Ele é pensado muito para pagar a faculdade de filho, para pagar a educação de filho, coisa do tipo. Tanto que ele não tem, por exemplo, 2065, ele tem períodos mais curtos, que é o quê? 18 anos, né? Se a criança nasceu hoje, eu compro por 18 anos. E esse amigo já está recebendo, ele fez esse planejamento e o pagamento está sendo feito exatamente da forma que eu estou mostrando para vocês, o imposto de renda está sendo feito exatamente da forma que eu estou mostrando para vocês. Nós já estamos vendo na prática isso, desde janeiro desse ano, como é que essa equação está funcionando. Então, funciona bem certinho desse jeito. Então, esse é o planejamento. Esse é o melhor de todos. Vamos pensar o seguinte agora. Você quer
Você quer se aposentar hoje, ou você quer parar de trabalhar daqui 2 anos. Esse seria o melhor planejamento? Eu penso que não. Eu vou mostrar para vocês agora um planejamento que eu fiz, né, lá na consultoria. Então, para quem não sabe, nós temos uma consultoria chamada DMF Capital. Aí eu fiz, não estou querendo fazer jabá aqui não, mas eu vou mostrar na prática o que nós fizemos lá na consultoria. Para mim, eu acho que aquilo lá faz muito sentido para aquele caso específico. Cada caso específico você precisa fazer uma programação, obviamente, né? Mas para aquele caso específico faz muito sentido. Mas eu quero mostrar para vocês porque pode servir como uma luz para vocês. Vamos lá. Eu tirei tudo que possa identificar o cliente, obviamente, né? E aí eu quero mostrar aqui para vocês o que nós fizemos. Bem, prestem atenção. A linha vermelha é o gasto planejado do cliente, tá certo? Então o cliente ele nos pôs 35 mil reais por mês seria o gasto dele. E aqui é uma reflexão que eu vejo que muita gente tem dificuldade de fazer essa reflexão. Que é o que? Eu preciso reinvestir uma parte. Se eu vou investir em fundos imobiliários, eu preciso reinvestir uma parte da minha renda. Então eu preciso fazer renda que entra e aí renda que vai para o investimento. Não, gente, isso é uma besteira sem tamanho, tá? O reinvestimento ele pode ser feito simplesmente com um patrimônio que fica acumulando juros fora disso aqui. E aí eu tenho uma renda extra um pouquinho menor, tá? Então esse caso aqui desse cliente, tá? O que nós temos? Nós temos um cliente que ia ter uma renda de 35 mil por mês, então nós fizemos aqui uma escalinha de 35 mil por mês na linha verde. Só que assim, ele vai parar de trabalhar agora. E é uma pessoa super nova, uma pessoa que tem 40 e poucos anos, tá? Então, mas tem muito patrimônio. Então, poxa, não, vamos fazer um desenho legal. O que nós fizemos? Ele é uma pessoa que já está acostumada com fundos imobiliários. Pô, então vamos botar fundo imobiliário para esse cliente. Né? Já está acostumado com fundo imobiliário, já tinha fundo imobiliário, já estava todo o planejamento frente ao fundo imobiliário. Vamos fazer uma boa parte de fundo imobiliário, é a minha grande especialidade. Então, a barrinha verde aqui, ó, é a renda vinda de fundos imobiliários. Todos os anos, a renda vinda de fundo imobiliário. Mas veja a linha em vermelho. Se eu deixar só fundo imobiliário, essa equação não ia fechar nunca. Como é que esse fundo imobiliário cresce aqui nessa equação? Só para vocês terem uma ideia. Nós criamos um excedente além dos 35 mil, tá? E todo esse excedente ele vai precisar ser reinvestido. Todos os anos nós vamos pegar o 35 mil, vamos corrigir pela inflação, tudo que tiver de excedente de fundo imobiliário é reinvestido. E eu estimei, por ter muito fundo de tijolo, que a renda dos FIs vai crescer 1% ao ano. Tá? Vai crescer 1% ao ano. É pouco, mas a ideia era ser realmente conservador. E aí eu ainda tenho o processo de reinvestimento, ok? Então eu fui criando e aí eu criei busts de aumento da renda usando o Renda Mais. Olha só, cada azulzinho desse é um Renda Mais que entra. E a cada 5 anos entra um novo Renda Mais. Por que eu fiz usando o Renda Mais? Por que eu não criei mais excedente de fundos imobiliários? Porque eu fiquei com a preocupação do reinvestimento. Na sequência desse vídeo do YouTube, eu vou botar um outro vídeo no YouTube sobre a necessidade de reinvestimentos. Aí vocês vão ficar com isso um pouco mais claro. Mas qual que é a minha preocupação? Eu preciso reinvestir. Hoje está muito confortável. Eu compro cotas de fundos imobiliários me pagando 9%, 10% ao ano. Então reinvestir hoje é muito confortável. Mas e se 2019 se repetir, 2018, 2019 se repetir e o meu reinvestimento ele for somente a 4%? A equação ela começa a não fechar. E aí essa foi a minha grande preocupação. E hoje, como é um patrimônio muito alto, é uma pessoa que está parando de trabalhar e muito jovem, tá? Eu consigo travar esses juros futuros, esse reinvestimento já. Então eu compro Renda Mais com 7 tralalá de retorno. Então eu compro várias tranches do Renda Mais. E na medida que for acontecendo, ela vai entrando. Então eu tenho uma previsibilidade melhor do meu potencial de aumento da renda. Se eu tivesse ficado somente nos fundos imobiliários, eu não teria essa previsibilidade. Daqui 5 anos, de repente, o processo de reinvestimento estaria sendo feito a um juro de, por exemplo, 4%. Eu não tenho como prever isso. E aí eu criaria uma equação que poderia fazer essa pessoa ter que baixar o seu padrão de vida muito drasticamente. Tá? Que isso é, inclusive, outro assunto para quem vai ter independência financeira. Tá? Não é uma caixa fechada, não. Não imagine que você vai conseguir planejar o resto da sua vida assim, dessa forma. Eu consigo traçar o máximo possível de previsibilidade dentro do que eu tenho, mas as coisas precisam ser revistas. Mas tirando um pouco dessa equação, que precisa de um outro vídeo, tá? É muito importante só entender isso. Então, nós estamos botando Renda Mais. E veja, a linhazinha em vermelha
ela vai se sustentando, ó. E aí eu vou criando, obviamente, processos de reinvestimentos. E aí, aqui, ó, lá na frente, quando tiver bem velhinho, aí a renda vai cair um pouquinho. Não tinha o que fazer, dado o patrimônio dessa pessoa, não tinha muito o que eu fazer. O que entrou aqui? Não entrou somente fundos imobiliários, não entrou somente Tesouro Renda Mais. Eu tenho aqui investimento em ETF de ações também, tá? Por quê? Voltamos para o ponto, o reinvestimento ele não é dinheiro que entra, é dinheiro que investe. Um dinheiro que está acumulando juros, ele é um reinvestimento. Na minha visão, ações têm um potencial de retorno maior do que fundos imobiliários, mas eu tenho mais volatilidade, eu tenho mais riscos. Se eu comprar um ETF de ações com uma baixa volatilidade, eu consigo ter uma linearidade melhor. E aí eu tenho determinados momentos que eu vou reavaliar a minha equação e, poxa, as ações subiram bastante, de repente eu vendo uma parte desses ETFs e eu compro um pouco mais de fundos imobiliários, ou eu compro um pouco mais de renda a mais, ou de repente eu recomponho o meu CDI. Depois, vocês até vão ver aqui, ó, uma parte do planejamento que nós estávamos mostrando para o cliente, ó, nós vamos deixar em renda fixa para ele R$ 1.000.000, tá? Esse é um cliente que tem 8 milhões de reais e ele começa com um gasto de 35 mil. É, gente, 35 mil. Ah, pô, 8 milhões de reais não dá para tirar 1% ao mês, 80 mil, né, por mês? Não dá não. Dá não, você vai passar fome lá na frente, tá? Fizemos muitos cenários para chegar a essa conclusão. 35 mil, porque eu tenho uma série de outras equações aqui que vão funcionar. Qual que é uma das equações? Aqui, ó, tá vendo esse laranjinha aqui, ó? Essa pessoa tem um filho, tá? E esse filho aqui em 2032, ele completa 18 anos. Que faculdade esse filho vai querer fazer? Cara, não tenho a menor ideia, né? Não tem como eu dizer o que ele vai ter. Então vamos limitar isso? Não vamos. Pessoa que tem um patrimônio adequado. O que nós fizemos? Um desenho. Um desenho de quanto? 12 mil bruto. 12 mil bruto por mês ao longo de 5 anos. Compramos um Educa Mais 2032. Ok? Por quê? Imagino eu que eu estou pagando uma faculdade de medicina ou muito próximo disso. Ah, Rodrigo, mas a faculdade de medicina tende a cair de preço e tal. Gente, 12 mil bruto vai dar ali em torno de 10 mil reais líquido. Se não for, vai ficar muito perto da minha necessidade ao longo de 5 anos. O que eu faço? Eu tiro, isso foi um ponto essencial que nós aprendemos ao longo do tempo na consultoria. Eu tiro da frente do investidor a necessidade de poupar para pagar a faculdade do filho. Porque nós começamos a ver que isso era uma dor muito grande dos investidores. Ah, como é que eu vou pagar a faculdade do filho? Puxa, mas se eu tirar 35 mil todos os meses, aí como é que eu vou reinvestir para pagar a faculdade do filho? De repente eu não possa gastar. E o que nós começamos a ver? Pessoas com bons patrimônios, que podiam ter um bom gasto, com medo de gastar por causa disso. Então, peraí, vamos resolver essa equação, pô. Toca o Educa Mais lá, exatamente de um preço mais ou menos próximo do que seria uma faculdade de medicina e pronto, esquece. Você já fez a reserva para isso, você já fez o reinvestimento para isso. Agora é só gastar. É só gastar. A vida exige às vezes ajuste, pode ser que você tenha que fazer algum ajuste, mas eu tenho essa equação relativamente protegida aqui. Chegou aqui, pagou por 5 anos. O filho não quis fazer medicina, quis fazer filosofia. Vai ir na pública. Pô, vai precisar disso aqui. Você pode dar para o seu filho, pode ajudar a pagar uma faculdade. Poxa, teve uma baita de uma marcação ao mercado. Sei lá, vai lá e paga um imóvel ou qualquer outra coisa do tipo. Aí é decisão do cliente, tá? E aí eu fui vindo. E aí o que eu quero mostrar só para vocês, aqui dentro desse planejamento, que pode ajudar vocês a terem algumas reflexões, foi o que acaba acontecendo, tá? Então nós temos um inicial que vem totalmente de FIs. Então, gasto mensal e a renda mensal que aquela pessoa vai ter com os FIs, que nós chamamos de margem de segurança, que vai sendo reinvestido. Todos os crescimentos anuais da minha renda, ele vai vindo de reinvestimento no começo. Depois, eu tenho um planejamento que vai vir uma parte de ações, uma parte de CDI, que eu vou trazer o reinvestimento. Isso vai depender de como que o mercado vai se comportar ao longo do tempo. Depois eu tenho um Tesouro Renda Mais 2030 entrando, eu tenho um Tesouro Educa Mais 2032 entrando, e aí continua a equação do jeito que eu mostrei aqui para vocês, tá? Um outro ponto que eu acho que é legal de mostrar para vocês é realmente o patrimônio desse cliente, tá? Então assim, nós temos 8 milhões de reais num planejamento de um gasto de 35 mil por mês. É um valor bom de 35 mil, não é o ilusório que muita gente vende, a 1% ao mês, isso não existe, porque eu tenho crescimento pela inflação, eu tenho uma série de equações que eu preciso fazer, eu tenho um filho, e eu tenho um ponto principal aqui, eu tenho uma reserva em CDI
de R$ 1 milhão, ou seja, dos 8, R$ 1 milhão vai ficar na reserva do CDI, tá? Por quê? Porque aí eu tenho a equação, na minha opinião, quase perfeita. Poxa, eu precisei de alguma coisa, eu tenho lá R$ 1 milhão que eu posso gastar, preciso de um gasto inesperado, eu tenho um filho pequeno, preciso fazer alguma coisa, eu quero trocar de carro, às vezes, eventualmente, né? Eu tenho aquele valor lá em CDI, a bolsa deu uma grande queda, os fundos imobiliários acabaram caindo muito porque o juro subiu muito, eu tenho como acionar isso e de repente equilibrar a equação. Aí agora, é um acompanhamento, como eu explico sempre para os clientes, meio que ad eterno, né? Não tem como fazer, não tem como ser. Né? Então, o cliente que está na consultoria, evidentemente nós vamos fazer acompanhamento. Ah, todo mês? Não é todo mês, né, gente? Isso aqui você faz uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, você faz uma nova reflexão, tá? Gente, o vídeo ficou realmente um pouco longo, mas o objetivo principal era trazer para vocês o que eu penso. Então, a base, como é que eu construo uma aposentadoria próxima ao regime geral, ok? O regime geral do INSS com renda a mais. Isso é o básico. Isso é o básico do básico, tá? Como eu falei, vou deixar a planilha para vocês. Isso custa hoje R$ 380 mil. Então, com R$ 380 mil, você vai fazer essa equação para se aposentar daqui 20 anos. Beleza? Depois eu fui com algumas outras equações, que é o quê? Subindo 20% a cada 5 anos. E é uma outra equação que é, não, peraí, deixa eu dar um baita de um gasto aqui no começo, e depois ele vai meio que se mantendo pela inflação, ele não vai caindo, ele vai só se mantendo com a inflação, tá? E o gráfico, na minha opinião, mais interessante para quem quer parar de trabalhar hoje. O que acontece? Se eu for parar de trabalhar hoje, bem, eu não tenho renda mais 2026, né? Então eu não tenho como comprar um renda mais 2026, eu tenho que comprar o 2030. O 2030, por estar muito perto, o quanto eu vou acumular de juros é muito pequeno e eu tenho tributação. Poxa, eu tenho um fundo imobiliário hoje me pagando 1% ao mês com uma certa tranquilidade, né? Mas eu sei que boa parte disso precisa ser reinvestido, eu sei que o fundo imobiliário eu não vou ter nunca previsibilidade de correção pela inflação, porque é renda variável. E aí, mas eu tenho isenção de imposto de renda. Então eu consigo fazer, na minha opinião, no período mais curto, ter o fundo imobiliário. No período mais longo, para ter mais previsibilidade, aí sim eu posso começar a botar o renda a mais. Eu dei um exemplo para vocês, mas quanto mais você quiser de previsibilidade, mais renda a mais você vai acabar colocando. O quanto mais você aceitar, não, eu aceito ter um pouco menos de previsibilidade e a cada 2, 3 anos aí eu vou encaixando, vou vendo se eu precisar ajustar minha vida, aí eu refaço, tá? Na minha equação perfeita, eu teria fundos imobiliários, ETFs de ações, CDI, Renda Mais e Educa Mais. Essa para mim seria a equação perfeita. Não tenho filho? Não preciso do Educa Mais, tá? Mas eu ainda posso usar o Educa Mais para ter um boost às vezes de gasto. Quando tiver com 50 anos eu vou torrar uma grana desgraçada, vou comprar o Educa Mais para 5 anos para gastar tudo. É uma opção também, tá bom? Mas os 4 precisa ter. Por que ETF de ações? Tá? Você poderia comprar uma ação de dividendo. O ETF de ação é um exemplo, por quê? Porque ele vai te dar mais linearidade. Nosso objetivo, qual que é quando eu faço isso aqui? Eu comprar um investimento, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Eu sei que muita gente já acabou saindo aqui do vídeo, mas esse ponto eu acho que é muito importante. Eu vou comprar um investimento que tem um poder de valorização maior do que o investimento que me gera renda hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu estou num planejamento de aposentadoria. Se eu pegar R$ 1 milhão, vou dar um número bem alto aqui para ficar fácil de nós fazermos a conta. E esse R$ 1 milhão hoje me dá 1%, tá? Então me dá R$ 10 mil ao mês, tá? Seja com fundo imobiliário, seja com renda a mais. Se os juros caírem, ok? Muito provavelmente daqui 3, 4 anos, esse R$ 1 milhão vai comprar, vamos supor, R$ 5 mil de renda, né? Então se eu pegar esse R$ 1 milhão e eu colocar no CDI, eu corro o risco de repente, daqui 5 anos, comprar menos renda. Pode ser que seja mais? Pode ser, mas se os juros caírem, pode ser que seja menos. E o ponto principal é esse. Eu preciso colocar esse dinheiro que vai acumular juros em um investimento que, se os juros caírem, ele valorize tanto mais quanto um fundo imobiliário ou um renda mais, que se eu vender esse investimento e eu comprar fundo imobiliário ou renda mais, eu compre a mesma quantidade de renda ou mais. Ou seja, se eu comprar R$ 1 milhão hoje em fundos imobiliários, me paga 10 mil por mês. Vamos supor que os juros caíram de uma forma absurdamente e para
e daqui 5 anos esse meu 1 milhão esteja valendo 2. E vamos supor que eu esteja ganhando ainda os mesmos 10 mil, só para facilitar a nossa conta, ok? Então, 2 milhões agora, eu preciso de 2 milhões para comprar 10 mil reais de renda. Ah, eu não comprei fundos imobiliários, eu comprei um ETF de ações, um exemplo, tá? Aquele ETF de ações, eu paguei 1 milhão de reais. Daqui 5 anos, ele tem que valer 2 milhões ou mais. Porque senão eu fiz uma grande cagada. Era muito mais fácil eu ter comprado fundos imobiliários. E aí, por isso que entra o ETF. Por quê? Porque você não fica no risco do estoque pique. Então, eu tenho uma linearidade um pouco melhor e comparativamente ao fundo imobiliário. Por quê? Ah, fiz um estoque pique, comprei umas 15 ações aqui e aí, putz, umas 2 deram errado. E aí acabou não crescendo bem o meu patrimônio. Por quê? Porque eu parei de trabalhar, eu parei de acompanhar, eu parei de assinar uma casa de análise, eu comecei a querer fazer outras coisas e não tive tempo para cuidar dos meus investimentos. Então, eu vou para o ETF. Fazer o estoque pique tem uma tendência de você ganhar um pouco mais, mas eu perco essa linearidade e eu também aumento o risco de eu perder mais. Então, por isso, essa ideia. Para pessoas que estão nesse planejamento de aposentadoria, para a média da população, o meu pensamento então tem sido esse. Fundo imobiliário, ETF de ações, renda a mais, CDI. CDI é para reserva. Teve um cliente que nós fizemos um planejamento de aposentadoria, uma pessoa já com idade, pessoa com 60 e poucos anos. E aí eu disse, olha, vamos deixar um patrimônio bem bom, vamos deixar 1 milhão de reais em CDI? Ele disse, não, mas, cara, deixa 1 milhão de reais em CDI. Porque o negócio é o seguinte, na minha opinião, você trabalhou para chegar nesse momento. Esse 1 milhão de reais, você vai lá e você gasta do jeito que você quiser. Então, você entrou numa loja e disse, cara, quero comprar esse carro aqui de 400 mil reais. Beleza, compra. Óbvio, né? Dentro daquele patrimônio eu brinquei com ele ainda. Disse, pô, não dá pra você chegar, me ligar e dizer assim, Rodrigo, tô comprando um Porsche. Eu vou dizer, cara, beleza, você quer comprar um Porsche, tudo bem, mas assim, a conta não fecha com o Porsche, tá? Aí você chegou lá, pô, você quer comprar um carro de 400 mil reais, 500 mil reais, quer comprar um Volvo? Cara, funciona pra caramba, você tem 1 milhão de reais. Se você investir todo esse 1 milhão de reais, né, putz, de onde é que vai sair esse dinheiro? Então você tem que ter isso. O que ele me falou? Uma pessoa chegando aos 70 anos, cara, carro, não quero mais carro, tal, mas gostei da ideia, porque, tipo, eu quero ainda viajar, quero viajar bastante. Então, de repente, putz, minha esposa decidiu que ia ir para Itália, não sei o quê, planejou uma viagem em cima da hora, de repente precisa de uns 150 mil reais. Pô, ao invés de eu ficar ali poupando do que eu tenho, né, poxa, eu tenho lá realmente esse dinheiro do CDI para acionar rapidamente. O planejamento de aposentadoria, ele vem de uma construção que você precisa se conhecer muito bem. Evidentemente que nós na consultoria é um pouco diferente, né? Nós precisamos conhecer muito bem um cliente, né? Mas se você estiver fazendo por conta própria, você precisa se conhecer muito bem, você precisa ter muito claro essa compreensão da vida. Muitas vezes essa compreensão só vem com a idade, tá? Digo para vocês, por quem está com 45 anos, a sua cabeça muda muito, tá? De 35 em diante. Mais tarde vão ter vídeos sobre esse tema aqui também. Mas você vai tendo algumas outras compreensões, alguns outros desejos e isso vai ficando tudo mais claro ao longo do tempo. Beleza? Pessoal, eu acho que com isso vocês conseguem, poxa, planejar bastante, desenhar bastante. Eu vou deixar a planilha aqui embaixo num drive, na descrição, tá? E lembra, né, de curtir, compartilhar com os amigos. E aí, na sequência, no próximo vídeo, eu vou falar bastante sobre essa questão do risco do reinvestimento. Esse é um risco que eu vejo que as pessoas acabam ignorando bastante, não deveriam ignorar tanto. Legal? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.